que você sabe de verdade sobre a vida? O que eu sei sobre a vida é que ela é um eterno aprendizado e que a gente está aqui para evoluir até o último minuto da nossa vida. Então, eu vou ser essa pessoa disposta a aprender e a evoluir até o último segundo. O que eu sei de verdade sobre transformar movimento em comunidade. Hoje eu tenho uma convidada super especial e tem uma frase que eu gosto muito, gente. As pessoas raramente compram aquilo que você vende. Elas compram aquilo que você faz elas sentirem. E eu acredito que isso explica muito do sucesso da Slim Fit. Porque olhando de fora, parece uma empresa fitness. E né? A história é essa. Só que eu tenho impressão forte, acompanhando tanto as minhas amigas, ou acompanhando a Débora, ou vendo todo o movimento das aulas, que nunca foi só sobre treino, tá? Eu acho que vocês construíram um espaço onde as mulheres se sentem mais confiantes, mais fortes, mais acolhidas. E isso me faz pensar que o verdadeiro produto da Slim Fit talvez nunca tenha sido exercício físico. Mas eu vou te perguntar tudo isso para entender como essa história nasceu, como a gente chegou até aqui com vocês. Débora Flores, bem-vinda! Muito obrigada, que prazer estar aqui com você, Darla. Eu que tô honradíssima, eu tô muito curiosa para saber mais da sua história. Claro que a gente pesquisou, claro que a gente foi olhar, mas eu quero que você conte como é que isso nasceu, como que a Slim Fit nasceu, de onde veio essa paixão pela atividade física? Vamos lá! Bom, a minha formação é educação física, sou pós-graduada em mestre pela Universidade de Brasília e naquela época que não existia Instagram, né, o conhecimento ali estava mais ali na fonte mesmo, isso fez com que eu me destacasse como personal trainer desde muito cedo. Então a minha carreira, vamos dizer assim, despontou logo muito cedo por conta desse diferencial técnico. E aí fiquei muitos anos com a agenda cheia, lotada, personal, aquela que dia inteiro em pé. E chegou uma hora que eu falei, isso não vai ser sustentável. Eu quero casar, quero ter filho, quero ter uma vida um pouco mais tranquila. Eu falo que deu tudo errado, né? Porque depois que esse plano aí... depois que a gente começa a empreender, né? Exato. Mas hoje eu trabalho com um propósito muito maior, alcanço muito mais pessoas, mas voltando lá atrás, eu já vinha desenvolvendo uma metodologia própria, baseada em tudo que eu havia estudado, com uma análise muito crítica do mercado fitness, quais eram as modalidades que mais faziam sucesso, porque ao invés de criticar, entender porque se faz sucesso, é porque tem alguma coisa motivo. Ali, né? Então eu mergulhei fundo nas principais modalidades, extraí o que cada uma tinha de melhor, superei suas limitações e criei uma modalidade que não lesiona, mantém a aluna sempre motivada, ou seja, não tem aquele papo de enjoei. Então a aula é extremamente dinâmica, né? Exatamente. E o principal, muito eficiente. Afinal, nós mulheres não temos tempo a perder, né, Darla? Então, já que é para parar uma hora do nosso dia, que seja para parar para fazer valer. Gente, a Débora é muito das minhas, né? Já que a gente vai gastar um look aqui, tem que arrasar nesse negócio, exatamente, né? E são quantos anos na profissão, Débora? Já são 21 anos, quase 22 anos. Uau, parabéns. Agora, da ideia da metodologia, até você montar a primeira academia, quantas unidades vocês têm hoje? Estamos com 24 unidades em 6 estados do país. Que é isso, hein, Débora? Sensacional, parabéns. Obrigada. Bom, falando agora um pouquinho sobre construir essa marca de pertencimento. Tudo que eu te falei na abertura do programa foi a minha percepção da Slim Fit acompanhando de fora, tá? Vendo as minhas amigas fazendo, vendo todo esse movimento que realmente vocês criam. E aí eu quero entender em que momento você percebeu que você estava criando, na verdade, uma comunidade. Que elas são todas muito defensoras, né? Assim, elas têm os encontros fora, assim, viram uma comunidade mesmo. Exatamente. Eu vou te falar que teve um momento que essa chave virou, né? Então, isso não foi algo pensado. Foi acontecendo. Propositalmente, sabe? Intencionalmente. Não, foi algo que a gente criou, eu percebi. E quando caiu a minha ficha de que isso era uma parte muito importante do negócio, tudo mudou. E isso foi bem no início, ainda bem, né? Porque a metodologia, o estúdio, todo o conceito foi criado baseado na ciência. Eu era aquela profissional técnica. Então, eu estava trazendo uma solução
de treino para a mulher moderna que não tem tempo de fazer atividade física todo dia, que precisa ter muito resultado em pouco tempo, com uma aula dinâmica que cabe na rotina dela. Então, a solução que eu criei foi baseada na dor de produto, certo? Mas quando eu construí esse modelo, eu percebi que ele ia muito além da parte técnica. E isso começou quando eu criei o primeiro desafio. Hoje se fala muito em desafio, né? Mas o Slim Fit tem 11 anos. E lá atrás, já no primeiro ano, muito legal. Eu já criei, eu pensei, gente, vai ter o verão, eu preciso de alguma coisa para motivar ainda mais as minhas alunas. E aí criei o Slim Summer, que era um projeto verão de 3 meses, onde as alunas tinham vários desafios, não podia faltar, contava ponto, tal, várias regrinhas para motivar. E no final a gente fez uma festa com os maridos, porque o Slim Fit é exclusivo para mulheres. Então a gente juntou os maridos, as alunas. Fizemos 10 categorias, então a aluna revelação, a aluna que mais evoluiu, a aluna que teve mais resultado de definição muscular, enfim, várias categorias, assiduidade. E premiamos essas alunas, premiamos as campeãs do desafio, reconhecemos o esforço delas. E foi uma grande festa, com banda, com tudo. E lá nessa festa eu consigo lembrar, como se fosse hoje, como se o meu mundo tivesse parado, congelado, e eu só prestei atenção na fisionomia das alunas daquele ambiente. Era uma alegria, era uma felicidade de estar ali, celebrando com as amigas que elas se encontravam ali 3 vezes na semana, porque hoje em dia qual amiga que você encontra 3 vezes na semana? Então elas acabam virando muito próximas. E aí os maridos se conhecem, então estava todo mundo feliz. Naquele momento, quando eu percebi aquela vibe, aquela energia boa de felicidade, ali eu entendi tudo. Né? Deu um estalo. A partir daí a gente nunca mais deixou de fazer desafio, pelo contrário, a gente passou a fazer 3 ao ano. Mais no início do ano, que a gente usa a Páscoa como desculpa, mas na verdade é só para começou o ano, galera, vamos voltar pro foco. O segundo, que é no meio do ano, que a gente usa o inverno como desculpa, mas na verdade é para pegar as férias dos filhos, que fazem a gente perder o foco, criança em casa, às vezes viaja. Então é tudo para voltar a aluna, para ela não esquecer dela. Todo o objetivo é só esse, olha, você tem uma prioridade que é você, não se distraia. E o Slim Summer que continua todo ano também. Então, ao final de um ano, as alunas ficam praticamente 6 meses em desafio. Então, em desafio significa que elas têm uma motivação a mais para frequentar o Slim Fit. Então, às vezes, aquele motivo que num dia comum você faltaria, em desafio, você dá um jeito e não falta. Eu acho que tem 2 coisas aí. Tem a questão de trazer a meta mais para curto prazo, porque quando a gente deixa assim, e isso tem muito a ver com planejamento financeiro, né? É para o futuro. Fica tão longe que a pessoa meio que não é tão importante. Quando a gente começa a quebrar isso em metas menores, traz esse senso de urgência e aumenta mesmo o engajamento. E tem outra história também que é a gamificação, né? Que é o que você falou. Hoje em dia, todo mundo fala disso. Sabe que eu contei uma história uma vez para um amigo meu? A gente tem, na verdade, enfim, um programa de apoio à atividade física na empresa e tal. E aí, eu parei de usar o meu. Se eu te contar, você não acredita, gente. É absurdo, né? Mas eu parei de usar o meu porque quando eu marcava aula na Velocity, se eu marcasse pela plataforma, não contava no contador da Velocity. E aí você pensa assim, Darla, o que você ganha? É só um post-it. É só um post-it, 150 aulas, sabe assim? Quem vê são milhões. Mas é aquilo da conquista. Você fala, pô, eu tô fazendo aula, eu quero fazer a foto dos 150, eu quero ir fora, o senso de comunidade, né? É o reconhecimento. Eu acho que essa parte do reconhecimento também, de não só você com você mesmo, mas no nosso caso, que a gente faz as premiações, as alunas ganham medalha. Eu tenho aluna que se emociona e fala, eu nunca ganhei uma medalha na minha vida. Então, aquilo pra ela tem um significado muito maior. E por que só mulher? Bom, também por conta da metodologia. Foi um treino pensado para o corpo feminino. Então, tudo começou lá na base. E depois eu entendi que isso tinha sido uma escolha inteligente para nichar o meu público. E com isso eu consigo me comunicar melhor com o meu público. Então, facilitou tudo. Foi um diferencial que eu considero ser até hoje, porque eu tenho pouquíssimos concorrentes, né? Assim, de nicho.
Então, foi eu falo que acho que tem o dedo de Deus ali em tudo, porque as coisas foram acontecendo e dando tão certo. E no começo eu só queria trazer uma solução baseada na ciência, com foco no produto. E depois eu entendi que esse produto derivava muitas outras vantagens e benefícios, tanto para a aluna quanto para o negócio. Aí eu vou te falar uma coisa, tem um lance também do empresário, né, como um todo. Claro, acho que o que você falou de o embasamento técnico, ele separa as crianças dos adultos. Porque se a gente não tiver uma boa entrega, você pode inventar o frufru que for, que aquilo não sustenta. Exato. Dito isso, tem muito do nosso feeling também. Uhum. Eu sou super da academia no sentido de gostar de estudar, de ser um movimento constante. Eu acho que é realmente um diferencial de repertório para o profissional independente da área. Mas quanto mais vivência eu tenho, mais eu confio no meu feeling. Nossa, você foi falando da história da festa, que você parou ali, e eu fiquei arrepiada, porque tem uns momentos assim na VLG também, deu umas fichas que caem só pela nossa observação, pela sensibilidade de olhar o que está acontecendo em volta, fora do nosso mundinho, do nosso negócio ali dentro. Incrível. Exato, isso eu percebo muito, sabe? Essa intuição, esse feeling, porque eu acredito que as alunas, eu busco que elas estejam felizes ali dentro. Então, para elas estarem felizes, isso vai muito além de eu entregar um treino eficiente. Então, eu penso em todos os detalhes que estão em volta. Então, é muito por aí mesmo. Agora, a base é o que eu falo que me deu convicção. A coragem de empreender vem dessa convicção do que eu tinha na mão. Né? Então, acho que isso dá muita segurança pra gente. Agora, uma coisa é você liderar ali uma unidade que você tá o tempo todo vendo, tá em cima, tá olhando, que a gente sabe que faz diferença. Mas e aí, quando começa a expandir, como é que administra isso? Pois é, essa foi uma preocupação muito grande minha. Eu fiz muita questão de crescer com qualidade. Então, talvez se eu não fosse tão rigorosa, criteriosa, hoje eu estaria com um tamanho muito maior, mas eu preferi a qualidade ao invés da velocidade e por isso a gente escolheu crescer com o modelo de franquias. Então eu comecei com a minha unidade e também foi uma coisa que eu não planejei, foi uma demanda, uma coisa que apareceu. Então primeiro foram professores querendo aprender a minha metodologia, depois foram empresários, empreendedores me procurando para ter um negócio igual ao meu. E aí, quando eu falei, ofereceu banana para macaco, né? É o que eu quero, vamos embora. Então, ali, na hora de definir de que forma a gente iria crescer, a gente não teve dúvida, eu junto com meu marido, que também já tinha uma experiência com franquia, a gente falou, melhor forma, a gente já tinha essa familiaridade com o modelo. E principalmente com a questão de manter a qualidade. Então, a gente falou, vamos fazer franquia e é uma coisa que a gente vem o tempo todo cada vez mais se estruturando, porque é um trabalho contínuo de melhorar processos, né? Escolher as pessoas certas que se encaixam com o nosso propósito, que vestem a camisa, para a gente poder seguir ali um padrão de entrega em todas as unidades, seja onde for. Então a gente pode definir a Slim Fit como uma metodologia? Com toda certeza, uma metodologia. Sensacional, gente, fantástico. E me fala assim, vamos voltar a falar sobre essa questão do senso de comunidade, porque isso realmente me chama muita atenção no que vocês fazem, assim. Inclusive, né, Renata, a gente pode gravar um treino em vista lá, né? Só que toda vez que eu vou treinar uma modalidade nova nessa série, eu começo falando, aqui nasce uma estrela do Slim Fit. Aí chega no final e eu falo, não nasceu a estrela. Não, mas a gente realmente podia gravar lá. Mas vamos gravar, vai ser um prazer receber vocês. Vai ser ótimo. Será que eu dou conta de fazer aula? Com certeza. Será? Você já tá super malhadora de todas as modalidades aí. Tem que incluir os Slim Fit. Débora, você sabe que eu fui... A minha maior humilhação foi no futevôlei, né? Foi a única modalidade que eu fui desafiada por uma mulher. Gente, mas é dificílimo. O quê? Eu não conseguia parar em pé em cima da areia. É dificílimo. Meu marido faz. Tá viciado. É difícil. Então, por isso que eu sei. E eu te conto que assim, né? A gente começou o aquecimento, eu não conseguia parar em pé, né? Aí, a hora que a bola entrou, eu levei uma bolada. Assim, a primeira vez que a bola foi pra dentro da quadra, eu falei, eu não quero isso mais não, gente. E a Carol, que é minha sócia, arrasou. Mas enfim, voltando aqui pra essa questão de senso de comunidade. Hoje em dia, todo mundo fala de construção de comunidade. Até porque, e a gente aqui nessa primeira temporada do Que Eu Sei de Verdade, tem falado muito sobre comunicação, sobre posicionamento, sobre construção de marca. Só que a gente sabe, eu sou empresária, você é empresária, que comunidade a gente não cria só com marketing. O marketing ele é importantíssimo. A comunicação ele é importantíssima. Só que
Você tem que ter o que comunicar. Vamos jogar a real, né? Para você, olhando toda a trajetória da Slim Fit, o que cria pertencimento de verdade? Qual que é a diferença entre ter clientes e ter uma comunidade? Vamos lá. Primeiro, eu acho que comunidade não se cria, se constrói. Toma esse corte, Brasil. É isso aí. Então, assim, não adianta você criar estratégias. A comunidade, ela é construída com o tempo. Com o tempo. Com o tempo, é uma construção, com a vivência, com a pessoa realmente estando presente ali no dia a dia da marca, confiando na sua marca, e isso leva tempo, essa construção de credibilidade, essa relação de confiança. Então, tudo isso leva tempo. Então, por que eu acho que no Slim Fit a gente consegue isso? Primeiro, porque somos um lugar que a gente faz a mulher querer treinar, a gente faz a mulher gostar de treinar. Então, a gente tem inúmeras estratégias para isso. A gente sabe exatamente qual é a dificuldade que a mulher enfrenta para adquirir o hábito da atividade física. Não é fácil, não é preguiça para quem fala, ela é preguiçosa, quem quer faz. Não, gente. A vida da mulher é uma loucura. É filha, é trabalho, é pressão para estar bem com o corpo, é saúde mental, é muita coisa envolvida. Então, assim, não é questão de preguiça. A gente sabe que não é fácil. Todo dia você vai ter 1000 motivos para não ir. Então, você precisa de algo muito forte para te fazer querer ir. Então, a gente fala que no Slim Fit elas vão felizes e elas saem dali mais felizes ainda. Então, primeiro é trazer esse prazer. É mostrar que o exercício, ele não precisa ser um sacrifício. Ele pode e deve ser um momento feliz e principalmente essencial no seu dia. Essencial porque você não abre mão, porque você sabe o quanto que aquilo te faz bem. Então, primeiro é ter um lugar onde ela se sente bem. Onde ela se sente em casa, onde ela sente que ela é vista, que ela não é mais uma. Eu falo que no Slim Fit a gente não tem catraca, porque não precisa. São poucas alunas, a gente atende 8, 9 alunas por turma. Então, cada uma que entra ali, a gente sabe quem é, a gente sabe da vida, sabe qual é o nome do filho, se ela não veio, por que ela não veio, se o filho passou mal, se o filho melhorou. Então, é um contato muito próximo. Então, a gente está ali, a gente pega na mão da aluna, a gente faz ela, olha, a gente sabe que manter a frequência, porque o objetivo de todo mundo é manter uma boa frequência, uma vida ativa. É isso que a gente quer, uma atividade física que seja sustentável a longo prazo. Porque a atividade física é para o resto da vida, não é projeto verão, não é para vestir aquele vestido naquela festa, é para o resto da vida. Então, o difícil é isso. Quem consegue manter ali a rotina, a frequência regular, 4 vezes na semana, bonitinho. A gente tem muitos altos e baixos. Sim. Então, o nosso trabalho é fazer a mulher conseguir manter a tão sonhada frequência regular da atividade física. A gente faz isso com muito esforço, a gente se dedica muito, a gente gasta muita energia por essa aluna, para que essa aluna consiga isso. Bom, então, com isso, são alunas que se veem com frequência, como eu te falei, com a amiga que você encontra 3 vezes na semana. Ali ela encontra as mesmas pessoas e aquilo vai acabando virando uma amizade, uma coisa natural, espontânea, inevitável, eu digo. Então, se ela pensa em não ir, ela pensa, não, mas eu vou porque eu vou só para fazer figuração e botar o papo em dia. Então, ela já vai. E aí, ela começa fazendo. Aí, ela olha para o lado dela, ela até pega mais leve nesse dia, né? Vamos dar um desconto. Mas ela olha para o lado e ao lado dela tem uma mulher que tem um filho deficiente que acorda de hora em hora para dar medicamento para ele. Então, ela olha aquilo inspira, contagia. E aí, ela vai e ela aumenta o peso e ela continua. E quando vê, ela fez muito mais do que ela imaginou. Então, quando você vai para o Slim Fit, você faz, não tem como enrolar. Hoje eu estava lendo uma matéria falando o quanto que o uso do celular nas academias tem prejudicado o treino. No Slim Fit não tem essa, não dá tempo de pegar. É a aula ali, tem início, meio dinâmico, e fim. Né? Ninguém pega no celular, não tem possibilidade disso acontecer. Então, é uma aula que rende. Então, tudo aquilo faz a aluna sentir o quanto vale a pena, o quanto faz bem para ela ter esse momento. Então, são mulheres completamente de mundos diferentes, que eu falo que jamais se cruzariam na vida, por exemplo, mas elas têm algo em comum. Elas estão ali porque elas querem manter uma rotina de atividade física. Elas querem manter a regularidade. Então,
uma incentiva a outra. Se ela falta, todo mundo sente falta. Às vezes as alunas até já se justificam, não preciso nem perguntar por que você faltou. Elas mesmas já dão satisfação. Olha, hoje eu não vou por causa disso. Então, isso tudo constrói uma comunidade muito forte de mulheres que estão ali para se inspirarem, para umas às outras, para se apoiarem, para tornar esse momento leve, agradável e feliz, porque assim tem que ser. A gente tem saúde, a gente tem que celebrar isso, a gente tem que manter isso para o resto da nossa vida. Então, não é algo pontual, é algo que é muito essa questão do a longo prazo. E com isso, as nossas alunas têm uma taxa de fidelização, vamos dizer assim, muito maior do que em academias tradicionais. Essa é uma taxa no nosso mercado que ela é muito crítica, Darla. Então, o mercado fitness ele tem muita entrada, porque todo mundo já está cansado de saber o quanto é necessário e importante a prática de atividade física. E vai no impulso, né? Vou lá, pago a academia, tem para todos os bolsos. E deixo lá. Tem para todos os bolsos, tem vários estilos hoje. Tem para quem, me chamou a atenção, me atraiu o fato de ter amenidades, toalhinha, energético e tal. Não, eu quero ir pro mais barato. Tem também. Tem para todos os gostos. Mas o que acontece é que a grande maioria, 50%, mais de 50% dos alunos, em 6 meses, já desistiram. Então, uma taxa de desistência, que não consegue dar continuidade, aquele começou o ano, esse ano vai, né? Promessa de ano novo. Começa, se matricula na empolgação e não consegue sustentar. Então, existe essa falha. Existe essa falha de como fazer essa cliente realmente gostar, porque se ela não gostar, ela vai empurrada e qualquer motivo vai ser motivo para ela não ir. E motivo tem todo dia, né? Que você falou, a vida vai acontecendo e... Todos os dias. Então isso, eu acredito que isso é muito o que faz a nossa comunidade ser construída. Essa frequência, essa presença muito frequente e por muito tempo. Então ali, só para você ter um exemplo, eu tenho um grupo de amigas que foram as minhas alunas no primeiro ano do Slim Fit. Ah, muito legal isso. A gente viaja, a gente faz amigo oculto, aniversário de todo mundo, a gente se reúne, a gente já viu filhos nascendo, famílias sendo construídas, casamentos, separação, outro casamento. Então, assim, é uma vida, já são 11 anos junto com elas. Então, uma amizade que foi feita ali, como eu te falei, uma pessoa não tem nada a ver com a outra. Uma é artista, a outra é doceira, a outra é funcionária pública, a outra é médica. Sabe aquelas pessoas que eu jamais conheceria? Mas a gente tem algo em comum. E a gente segue, né? A gente fala do Slim Fit para a vida. A gente se conhece ali e leva para a vida. Então, tudo isso constrói essa comunidade ser tão unida, tão fiel. Cara, você falando... primeiro que já deve ter te falado isso, mas você tem muito brilho no olho para falar do teu negócio. Todo mundo fala isso. Assim, isso... Eu valorizo muito isso, porque eu acho que ser blasé sobre o que a gente faz, você perde tanta oportunidade de colocar sua alma ali dentro. Tem total alma. Eu falo assim, eu acho que dificilmente um negócio se sustenta se você não tiver um propósito por trás. Não é o negócio, pelo dinheiro. Para mim, o dinheiro sempre foi consequência. Sempre, sempre. Eu acho que existe uma missão muito grande por trás do Slim Fit, e é isso que me sustenta nas dificuldades que existem todos os dias, né? Nunca vão parar de existir, isso é algo inerente, né, ao empreendedorismo. Eu até falo que quando parece problema, a gente perdeu o emprego, né? Não, você pode esperar que lá vem bomba. Resolver. Quando o negócio tá muito calmo, você se prepara, porque olha, é hora de respirar para pegar o fôlego, porque vai vir alguma bomba. Eu já penso assim. Então é algo que faz parte, né? Então a gente tem que ter um propósito. E hoje a gente impacta milhares de vidas. Imagina eu lá como personal, eu tinha ali 30 alunas. Hoje eu tenho mais de 1.000 alunas, mais de 1.300 alunas ativas. Uau. Fora todas as que já passaram, todas as que ainda vão vir. Então, isso é muito lindo, ver quantas vidas a gente consegue impactar, porque quando a gente fala de atividade física, todo mundo fala disso, transformar vidas, impactar vidas, mas no Slim Fit isso é diferente. Isso eu vejo no dia a dia. Depoimentos, assim, de pessoas que me param. Às vezes eu tô no shopping, encontro uma aluna, fala, você viajando, eu tava no resort agora com meu filho, botando meu filho na recreação, dando meu nome, quando eu falei meu nome,
caramba, ela falou, você é a Débora Flores do Slim Fit. Tinha outra mãe lá botando o filho e falou, eu faço Slim Fit. E aí começou, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Não, parabéns, assim, é incrível. E agora eu quero saber sobre o preço do crescimento. Você já até falou alguns pontos aí. Existe alguma decisão que você adiou como gestora e que você percebeu que deveria ter tomado antes? Você falou, nossa. Não. Vou te dizer que não. A minha vida, o trabalho teve uma importância sempre muito grande na minha vida, porque eu amo o que eu faço. Então, quando a gente ama o que faz, a gente não abre mão. Aconteça o que acontecer. Então, eu já perdi filho. Isso poderia ter me paralisado, não me paralisou. Eu já fui mãe depois de novo, também muito pelo contrário. Primeiro dia lá com a criança mamando e eu trabalhando com ela no colinho. Então, eu acho que o Slim Fit, o trabalho para mim, ele é como se fosse um primeiro filho. É assim que eu considero. Então, eu nunca adiei nada na minha vida por conta do trabalho, porque o trabalho faz muito parte da minha vida. Eu não consigo separar muito isso, é até um problema. Muitas vezes eu tenho que me segurar, né, para conseguir parar. Ai, Débora, dá a mão e vamos junto, amiga. Porque você acredita que uma pessoa do meu time, Vanessa Sudo, me mandou um podcast assim, aprenda a descansar. Falei, acho que é Deus me mandando. É tipo isso. Mas eu realmente acredito que pessoas que têm esse perfil... Tem uma expressão em inglês que fala wired, né? Nossa cabeça, ela é amarrada de um jeitinho diferente. Porque você meio que nunca tá descansando, mas você tá descansada porque você tá fazendo coisa que você ama. E aí você tem que aprender a dosar mesmo. Porque uma hora essa conta chega de um jeito ou de outro. Não tô incentivando ninguém aí a viver as nossas escolhas, exatamente, não, né? Mas pra quem realmente... Eu entendo muito bem o que você tá falando. Porque não é um peso, exatamente, é parte de quem você é. Exatamente. Não é deixa eu sair aqui, começou a música do Fantástico acabar, terminou o Fantástico, eu vou trabalhar amanhã. Não, cara, você tá trabalhando ali, vendo o Fantástico. É isso, assim. Exatamente, o tempo inteiro dorme e acorda pensando no negócio, é algo assim, que já faz parte da gente, não tem como controlar. Na minha casa, o meu filho e o meu marido, eles me ajudam muito nisso. E depois do nascimento do meu filho, também eu sinto que foi um divisor de águas. Quantos anos ele tem? Ele tá com 5 anos. Ah, a idade da Júlia. Então, depois que ele nasceu, eu senti muito essa diferença de esse tempo é só dele. Ele já te cobrou? Você já falou que você trabalha muito? Nunca. Eu sempre falo pra ele o quanto eu amo trabalhar. Eu quero muito deixar essa impressão pra ele. Nunca que trabalho é negativo. Um peso, né? Que o meu trabalho que eu amo, que eu ajudo muitas pessoas no meu trabalho, que eu sou muito grato por essa oportunidade. Então, tô sempre mostrando isso pra ele. Quando eu posso nos eventos de trabalho, levo ele. Ele reconhece, ele fala, mamãe, tem um Slim Fit nesse bairro também, o Slim Fit Lago Norte. Aí ele, mamãe, a mãe do fulano na escola, ela tava com a blusa do Slim Fit. É muito então, ele sente orgulho. É muito bom ver. Eu faço muita questão de passar isso pra ele. Ai, comigo também é igual. A Júlia, inclusive, a gente tava num evento recente, e aí, meu marido viajando, e aí, enfim, né? Tem um dia que a rede de apoio não tem. E aí, saí da apresentação do evento que eu tava fazendo. As meninas desceram pra fazer uma atividade. Era um evento falando sobre longevidade. Aí eu fui buscar a Júlia na escola, porque a escola fica pertinho ali da VLG. Voltei. No que eu voltei, aí as meninas subiram e a Júlia tava lá sentadinha, assim. E aí as pessoas foram falar com ela, conhece, né? Eu não mostro tanto no meu Instagram, mas as pessoas sabem quem ela é. Aí, oi, tudo bem? Você tava na escola? Agora eu vim trabalhar, eu sou chefe da VLG Kids. Ai, meu Deus, que lindo. Essa semana foi a primeira vez que ela me cobrou, assim. Ela falou, mamãe, se você é a chefe, por que você trabalha tanto? Eu falei, porque eu sou a chefe. Só esse detalhe. Ela falou assim, mas aí não tem graça. Eu falei, não sei se eu consigo te explicar, assim, mas ela questionou, assim, se dá uma folga, né? Mas eu te entendo, tá? E acho que tem uma geração de mulheres aí que não se permite ser julgada por isso. Eu já fui muito questionada. E eu tô nem aí. Pode questionar, o questionamento bate e volta. Nossa, mas eu não tô nem aí mesmo. Exatamente. Seja feliz com o seu julgamento. Porque eu falo isso, assim, pra você construir o que você acredita, isso exige um nível de energia que ou a tua família tá junto, ou não vai dar certo.
Exatamente. É um relacionamento que não vai dar certo, a mãe vai estar frustrada, na maternidade vai estar frustrada no trabalho. Porque quando você tá lá, eu não tô com meu filho, eu não tô no trabalho. Cara, dá um jeito disso virar um negócio só. Eu tenho zero isso. Eu também. Eu tenho zero esse peso de quando eu tô no trabalho, inclusive, eu não tô ótimo. com ele. Nossa, eu tô zero, assim, eu fico muito feliz no trabalho, fico muito feliz quando eu tô com ele. Eu sou 100% nos dois. E eu não fico me culpando, em nenhum momento eu senti culpa de estar ausente do meu filho, porque eu acho que realmente eu consigo conciliar. Vocês estão escutando, mulheres? Eu falo muito disso, mas maternidade não seja um tema que eu traga tanto, porque é complicado, né? Cada uma tem um jeito ali, uma equação que funciona, mas acho que tem um ponto que a gente precisa falar, porque tem as mulheres mais novas, ou as que são da nossa idade, que estão querendo ter filho, ficam naquela, mas será que só vai? Você vai encontrar o seu jeito de fazer. Se você quiser realmente ter filho, fazer as duas coisas, continuar crescendo a sua carreira e ter filho, vai, porque você vai encontrar o seu jeito de fazer. Exatamente. Não vai ser fácil, não é todo dia que é simples, mas você vai dar um jeito. Exatamente. E no final, o seu filho vai ter muito orgulho de você. Então, não leve isso como algo negativo, como falta. Esteja 100% presente quando você tiver a oportunidade com ele, que isso já vai te bastar e vai bastar para ele. Exatamente. Meu filho, às vezes eu falo, esse final de semana a mamãe tem curso, vai dar curso para os professores. Aí ele pergunta, mamãe, todo mundo passou? E aquela moça, eu falei, meu filho, tem uma pessoa que está indo muito mal. E ela não melhorou, e ele quer saber. Então, é tentar fazer a criança, o filho participar de alguma forma, né? Tá por dentro, entender o que você faz, a importância do que você faz, que ele sempre vai apoiar. Eu falo, meu filho, torce por mim, hoje eu vou dar uma palestra, torce por mim. Mamãe, como você foi? Você foi bem? Então, isso é muito maravilhoso. E não tem nada mais poderoso para uma criança do que ver a mãe potente, feliz e completa. Ele sente orgulho, dá para ver o orgulho que ele sente. Quando ele passa na frente do Weasley Fit, ele fala, mamãe, você que criou, né? Ele repete essa pergunta 1000 vezes, como se não acreditasse, né? Foi você que criou, né, mamãe? É muito lindo isso. Parabéns, mas é incrível mesmo. Agora, o crescimento, ele também vem com uns perrengues aí. Você acha que o crescimento te mudou? Não necessariamente, não quer dizer positivamente ou negativamente, mas a Débora personal que tava lá, cliente a cliente, pra Débora hoje, empresária, dona dessa rede inteira, com várias franquias, reconhecida no mercado fitness, isso te mudou? Nossa, me mudou muito, viu? Eu acho que crescer, eu tenho achado muito difícil crescer. Um desafio muito grande, muito maior do que começar. Foi muito mais fácil para mim começar do zero, largar tudo que eu tinha, que era muito, que eu já tinha chegado num lugar muito legal, né? Extremamente confortável, que eu poderia estar, inclusive, até hoje, só sustentando aquilo ali. Sim. Teria uma vida tranquila. Mas essa coragem que eu tive de começar, como eu te falei, a minha convicção era muito grande e eu fui. Agora, crescer tem sido muito mais desafiador, muito mais... eu não tenho essa confiança toda que eu tive lá atrás, eu não tenho para crescer, eu me sinto muito mais ameaçada, vamos dizer assim, insegura, o meu medinho de crescer é muito maior do que o que eu tive para começar. Mas você acha que isso é porque tem muito mais vidas em jogo hoje, tem muito mais gente que depende de você? Porque, cara, assim, a gente já se encontrou algumas vezes, mas essa é a primeira vez que a gente tá conversando mesmo, né? E você é de uma potência absurda, uma energia. Eu falei, gente, essa mulher é das minhas, é pros cocos, como a gente fala lá no Nordeste. Será que esse medo não vem dessa responsabilidade? Vem total. Essa questão da responsabilidade é uma coisa que pega muito em mim. Eu sou muito responsável. Até demais, sabe? E é uma responsabilidade tóxica, eu acho, que eu tenho. Então, isso pesa pra mim. Então, antes, eu tinha um negócio que dependia de mim. Se não der certo, não deu. Agora, eu tenho pessoas que acreditaram no meu sonho, que às vezes investiram tudo que elas tinham ou não tinham pro meu sonho, para compartilhar do meu sonho. Então, é um senso de tenho que fazer dar certo muito grande. E hoje o mercado ele está muito mais competitivo e muito mais profissional do que há 11 anos. Então, antes eu nadei sozinha no mercado.
Hoje, os grandes chegaram. Uhum. E tem um outro detalhe que eu falo também, que a gente nasceu em Brasília. Isso é um ponto muito negativo como empresa, como marca, porque não adianta. Quem está em eixo Rio-São Paulo, as coisas acontecem com uma velocidade muito maior. Então, eu falo que se eu tivesse nascido em São Paulo, no Rio, por exemplo, bastava uma atriz da Globo ser minha aluna, que eu já tinha estourado muito mais. Então, o crescimento aqui, ele é muito mais suado. Hoje a gente já conseguiu furar a bolha Rio-São Paulo, estamos com uma unidade em São Paulo, na Vila Leopoldina, e agora no próximo mês vamos inaugurar a segunda, no bairro do Morumbi. Então isso já foi uma conquista muito grande, a gente ter chegado lá. Só que assim, não é fácil, porque as grandes marcas e as grandes empresas chegaram com muita força no mercado fitness. Está todo mundo olhando para o mercado fitness. Então, é porque realmente eu tenho muita convicção do meu produto. Eu sei a qualidade do que eu tenho nas mãos. Eu sei que eu tenho um diamante nas mãos. Então, isso me dá força. Então, hoje, só para você ter uma noção, ontem eu estava conversando com o pessoal que vão ser os meus próximos franqueados em São Paulo, e eles estavam me passando a dificuldade de encontrar pessoas para contratar da área de educação física, né? Que o mercado lá está muito aquecido e não tem gente para trabalhar. Bom, e eu fico pensando, franqueados em específico, eles são investidores de várias marcas de academia e modelos de negócio ligados ao fitness. Então, tanto academias grandes, boutique, enfim, e estúdios também. E eles estavam me falando a dificuldade de encontrar profissionais, tal. Aí, bom, isso para você ver o tanto que o mercado está aquecido. Mas o que eu queria falar é, mesmo eles tendo todo esse acesso a diferentes modelos de negócio, quando eles foram conhecer o nosso, eles falaram, a gente está apaixonado. A gente está tão apaixonado e eu tô com dificuldade de encontrar um profissional à altura para ser o que esse negócio merece. Então, isso me traz confiança. Sabe aquele medinho? Quando eu escuto isso, eu falo, o que eu tenho na mão é muito foda. É muito foda, acredita. Então, isso me traz ânimo. Então, ao mesmo tempo que eu tô ali no meio de gigantes, eu sei que o que eu tenho na mão é muito precioso. É isso. Então, isso me faz acreditar e me dá forças para não desistir. Agora, a pressão que eu tenho sentido agora para crescer, né? É muito maior do que a que eu senti para começar. Tem muitas pessoas que acreditaram no meu sonho e eu devo muito a elas. Eu sou muito grata a isso, eu acho isso muito lindo. São pessoas que não só compraram um negócio com fins lucrativos, eles compraram o propósito. Eles compraram o que a gente gera de transformação. Eles acreditam nisso. Então, a gente muda não só a vida das nossas alunas, a vida dos nossos professores, dos nossos franqueados. Tem muito franqueado que era frustrado no trabalho e largou tudo para abrir o Slim Fit e se sentir realizado com o que faz. Então, é uma missão muito importante que eu tenho. E isso me faz não desistir, mas, ao mesmo tempo, me traz aquela responsa nas costas de faz dar certo. Né? O mercado tá tenso, mas você é capaz de competir com quem for. Mas, de empresária para empresária, várias coisas que você falou que poderiam ter sido ditas por mim. A primeira era o que eu estava falando sobre ser Davi e Golias. A gente tem muita convicção no que a gente está fazendo. Pode vir quem for. Esses dias me falaram, porque vai abrir uma outra operação. Eu desejo sucesso para todos, tá, gente? Tem lugar para todo mundo no mercado, brilhem, vai lá. Isso mas não mexe minhas gavetas. Que eu também, olha, com a finesse que eu sei chegar, eu sei brigar também numa... você nem viu, quando você pensou. Mas acho que essa é a primeira coisa, tem lugar para todo mundo. Só que quando você tem muita convicção do que você tá construindo, do que você tá fazendo, isso vai, apesar das dificuldades, apesar da preocupação constante, isso vai. Mas eu não acho que isso tende a melhorar. Eu acho que quanto mais a gente crescer, mais nós, na física, seremos desafiadas, na pessoa física, a ter inteligência emocional, a desenvolver novas habilidades. Porque tudo que a gente fez trouxe a gente até aqui. Os próximos passos não quer dizer que é a mesma receita, né? Exatamente. E eu penso nisso todo dia. E pra mim, é esse o lugar solitário da liderança. Que só quando você encontra uma outra pessoa que calça o mesmo sapato que você, ela vai entender. Às vezes o marido não entende, o sócio não entende, às vezes a família não entende, mas... E nem teu time, por vezes, não entende. Tá
tá lá liderando, olha, né, tem tantas unidades. Existe tanta coisa por trás disso, porque no final das contas nós somos humanos também, nós temos as nossas falabilidades, a gente tem nossas inseguranças, nossos medos, mas como que você atravessa isso e vira o escudo de referência pro seu time? Isso é um exercício, gente, de todo dia. Não pense que é simples, assim. Mas assim, te ouvir falando, eu acho que eu encerraria esse bloco trazendo muito essa reflexão, né? Que por mais que a gente vá ganhando mais casca, o desafio vai aumentando quanto mais a empresa cresce. Então, é um lugar que a gente tem que aprender a ficar confortável. É como treinar, né? A gente vai aumentando peso, ficando mais forte, aumentando... Né? Aumenta o desconforto para ficar mais forte. Aumenta. Né? Eu acho que esse é o conforto, né? É saber que a gente vai ficando cada vez mais preparada, mesmo que seja calejada, né? A gente empreender não é para os fracos, tá? Já vamos mesmo, não mesmo. Não é para os fracos. Não mesmo. E vamos falar um pouquinho sobre preços pagos. Teve algum preço, pessoal, que você pagou para construir a empresa que você tem hoje? Que você fala assim, pô, valeu a pena, claro, tá dando super certo. Não nem deu certo, porque tá dando, né? Muita coisa pra acontecer com o Zifit, muito crescimento ainda, muito sucesso pra vir. Amém. Eu acho que algumas vezes a minha saúde mental. Acho que sim. Algumas vezes, de vez em quando eu dou uma baqueada. Uhum. Ansiedade. Uhum. Muitas vezes, uma coisa que, olha só que coisa, né? Eu trabalho com fitness, às vezes eu tenho ali, o meu escritório fica em uma unidade, e embaixo de mim ali tem as aulas acontecendo. E às vezes, parar para me priorizar é um grande desafio, assim como para qualquer mulher. Não acredito. Então, às vezes eu vou pro escritório e penso, eu vou fazer a aula do horário tal. Chega no horário tal, é uma ligação, é um pensamento que veio que eu não quero perder o fio da meada. E aí, não, vou na próxima. Vou na próxima aula, vou na próxima. Quando eu vou, acabou o dia, não tem mais aula e eu não fui. Então, muitas vezes eu coloquei o trabalho na frente. Então, eu já aprendi a não colocar o trabalho na frente da minha família. Isso, depois que meu filho nasceu, e o meu marido me ajuda muito nisso. Ele tem muito essa consciência e ele me inspira nisso. Então, eu não quero decepcioná-lo. Então, eu também me esforço muito para estar ali presente. A gente tem os nossos momentos que a gente não trabalha, os nossos momentos sagrados, como, por exemplo, passear com o cachorro todo dia de manhã. Eu não marco nada de trabalho para não atrapalhar o nosso passeio, porque é o nosso momento, não é só o passeio com o cachorro, é o momento que eu tenho ali com meu marido. Então, com a família eu já consegui. Agora, com a minha saúde, isso é uma coisa que eu batalho todos os dias. Porque se for para escolher, você quer malhar ou você quer trabalhar? Eu vou sempre querer trabalhar, eu sou um pouco workaholic, não vou mentir. Mas então, para mim, eu tenho que, sabe aquela coisa, eu tenho que focar na minha saúde, tudo aquilo que a gente, né, vende, fala e prega, eu tenho que me esforçar, porque se deixar, eu trabalho o dia inteiro. Gente, eu adoro ela falando, sou um pouco workaholic, levemente workaholic. Eu tô super me identificando, tá? Jamais julgar, eu tô no mesmo bonde que você nessa história. Mas olha como é louco, né? Eu não sei, bom... De novo, a gente já se acompanha, mas claro, não dá tempo de ver tudo, mas eu passei por um movimento e essa história é muito legal de eu te contar, porque tem muito a ver com o que você faz. Eu sempre fiz atividade física, sempre fui uma pessoa, assim, ok, ali, nunca fui sedentária, pelo contrário, tive umas fases assim, aquela sem filho, né, hiperatleta, né, fazer um monte de coisa e tal. E aí veio pandemia, eu engravidei na pandemia, na época eu tava morando nos Estados Unidos ainda. E com a empresa aqui. E na ponte aérea, até o mundo fechar na ponte aérea. Engravidei. Rapidinho voltei pro meu corpo, porque eu tava bem, tava treinada e tudo. Então rapidinho voltei pro meu corpo. Voltei pro Brasil. Assumi a empresa. Contando o resumo, né, gente? Porque foi uma longa história isso. E aí um dia, E aí foi a loucura, mudar de país com uma criança que tava para fazer 2 anos ainda, assumir a empresa, chegar aqui procurar casa. O marido no outro dia já tava fazendo aula de golfe dele com a vida organizadinha. E eu tentando aqui. 1 ano depois, eu vi uma foto de um evento. E eu não me reconheci. Eu tava 23 quilos acima do meu peso. E pra mim não é nenhuma questão do peso. Que sim, óbvio, eu nunca tive aquele peso. Imagina, eu já tinha voltado ao meu peso diante da gravidez. Então não teve a ver com a gestação em si.
teve a ver com estar cuidando tanto de todo mundo e não olhar pra mim. E é o não olhar, de eu não me ver engordando 24 quilos. Não se percebeu. Eu não me percebi. E aquela foi uma coisa assim, eu lembro como se fosse hoje, de eu ficar... Até a sensação que eu tenho é que daquele período da gestação, que era pandemia, tudo isso que eu contei pra vocês, até esse momento que eu vi a foto, a sensação que eu tenho é que eu tava vivendo dentro de uma piscina. Sabe quando você tá meio que ouvindo, mas não tá tudo meio distante, eu tô embaixo d'água que eu tô vendo, mas tá meio turvo. E eu, entre uma coisa e outra, lancei um livro, assumi uma empresa. Mas quando eu me vi naquele lugar, eu falei, eu vou definhar. E tudo que eu tô lutando tanto pra conquistar não vai se sustentar, porque eu não vou estar bem pra isso. Eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma empresa desse tamanho, com muita coisa pra ser feito, e eu vou ter que me priorizar, eu vou ter que aprender a me priorizar. E foi um processo de... Poxa, vou falar que nunca parou, né? Tem 3 anos isso. E aí... voltei a ficar bem, parei de tomar... Tava com 2 hérnias na lombar, tô sem tomar remédio há... Nem sei quantos meses mais de 1 ano e meio. E eu vivia dopada da medicação. E a medicação super inflamatória. Aquele ciclo, você só se afunda, né? E hoje em dia, eu tenho usado muito uma... Bom, acabei gravando a série Fitness. Olha que loucura, né? Porque aí as coisas vão acontecendo. E eu não sou desse universo, sou do universo financeiro. Mas é o que eu tenho falado muito sobre o fato do movimento curar. E pra gente, como liderança... Todos os efeitos positivos que todo mundo está acostumado a escutar sobre atividade física, né? A saúde, a parte estética, que ela é importante sim, que a gente quer estar bonito nos nossos lookinhos, super importante. O envelhecer bem, o ter funcionalidade, qualidade de vida. Mas para nós, como liderança, tem a parte cognitiva, que se você não descarregar essa energia toda numa atividade física que faça você se regular, você fica um pior tomador de decisão. Você fica mais estressado. É absurda a diferença. Essa assim. conta chega, Essa né? conta chega. Eu não sei como eu fazia antes de estar em movimento. Porque hoje em dia eu nem falo que eu faço só uma coisa, né? Porque eu realmente vou lá, né? Vou ali um pouquinho no yoga, aí vou na bike, aí faço a musculação, aí daqui a pouco troco de novo. Mas isso de estar em movimento... De todos os ganhos que eu tive, não foram poucos. Eu tô te falando de parar de tomar uma medicação super pesada, de ficar sem a dor crônica, que é um negócio que enlouquece qualquer um. De todos, de olho fechado, eu falo pra você que a minha capacidade cognitiva foi a coisa que eu mais agradeço a mim mesma. Que é fazer a Anitta, né? Agradeço a mim mesma por ter. Mas e é o tipo de coisa que ninguém vai fazer por você. Exatamente. Só você pode fazer por você, né? Nossa, isso é muito... Assim, os benefícios da atividade física, eu acho que todo mundo está cansado de saber que realmente, assim, esse bem-estar que traz. E eu acho que o fato da gente se sentir bem com a gente mesma, em todos os sentidos, de se olhar no espelho e isso te traz uma autoconfiança. Nossa, com certeza. Te deixa mais feliz, né? Porque você... Até quando a gente está se sentindo mal, a gente não fica mais para baixo. Então, quando a gente tá bem, a gente levanta, a gente tá confiante. E o que eu falo também, que além de tudo isso que a gente falou, nós mulheres temos esse fator hormonal, que essas oscilações hormonais, o quanto mexem com a gente. Então, assim, se empreender já é difícil, empreender sendo mulher é muito mais difícil, porque os altos e baixos das emoções mexem muito com a gente e a gente tem que ser muito resiliente para não deixar isso nos paralisar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, te contar uma coisa aqui, pessoal, que ninguém sabe. Esse semestre, eu passei o semestre todo tentando engravidar, fazendo tratamento para fertilização in vitro. Então, e foi um semestre no trabalho muito desafiador, onde eu troquei equipe, sabe, bem aquilo que você falou, né? Às vezes, o que você teve para chegar até aqui não é o que vai fazer. Então, eu percebi que eu precisava mexer em muitas peças para poder dar um passo maior. Era necessário, estava na hora. E isso coincidiu desse momento pessoal ali da minha vida. Então, agora você imagina, a minha pressão para estar em forma, para estar saudável, para continuar treinando, né? Como é que a dona do Slim Fit vai estar fora de forma? Agora você imagina, eu com todo esse contexto que eu já falei aqui, tomando uma bomba de hormônios,
a cabeça daquele jeito por conta já estaria daquele jeito. Se colocando pressão para não se colocar pressão, porque para você, né? Exato. E a cabeça já estaria daquele jeito só por conta do trabalho. Agora soma a bomba hormonal, soma a ansiedade de conseguir engravidar, não conseguir engravidar. Decidi que é uma página que eu vou virar na minha vida, então por meios naturais foi um ciclo que se encerrou. Então se eu vier a ter outro filho, eu e meu marido já conversamos muito que temos a possibilidade de adotar, então uma coisa aí para o futuro, mas imagina todas essas resoluções que pesam tanto para a mulher. Nossa, sim. Tudo isso nesse meio, com a pressão de me manter bem, né, ansiosa, comendo mais, enfim, a mulher tem tudo essa montanha russa de emoções, né, somada com o empreendedorismo, você pode imaginar. Né? Então, a gente realmente tem que ser muito forte, tanto para empreender, quanto para manter uma rotina de atividade física. Não é fácil, por isso que o Slim Fit é um aliado tão grande na vida da mulher, porque o Slim Fit é aquela pessoa, vamos dizer assim, que pega na sua mão e não te faz desistir. Que não te larga, né? Não, e incrível a gente falar disso, né? Eu não tava nem na pauta, mas é como eu sempre falo, o programa ele é vivo e as conversas vão acontecer, porque eu adoro falar com gente inteligente, aí a conversa vai, né? Mas uma das nossas convidadas que a gente vai receber aqui no programa, a gente vai falar justamente sobre longevidade, toda essa parte hormonal pra mulher. Eu fiz 41 anos. Eu também. Ah, olha aí. E chega numa hora que você começa a olhar assim, tá, como é que eu vou poupar? Não tô nem só falando financeiramente também, mas tô falando fisicamente, hormonalmente, intelectualmente, para envelhecer muito bem nessa segunda metade da minha vida, né? Acho que essa é a grande discussão, e é disso que a gente tem que falar. Qual o estoque que eu tenho que fazer hoje, de coisas que eu preciso fazer hoje, para eu continuar nessa potência? Porque assim, a gente já tá vivendo mais. Ponto, exato. Já é um fato. Então, como a gente vai viver mais? Qual a qualidade de vida que a gente vai ter? Física, emocional, psicológica, financeira, tudo isso tá interligado. Por isso que um programa como o Que Eu Sei de Verdade cabe tanto na grade de conteúdo da VLG, que é uma empresa de investimentos, só que você investe por um porquê, né? Uhum. Qual o objetivo para isso aqui? Tá, eu vou me aposentar, tá? Então, chegar bem lá também, né? Então, vamos falar de longevidade, exato. Vamos falar de saúde. Senão não faz sentido. Não faz sentido, senão acaba. E aí o que você fez com tudo exato. isso? E no nosso caso, assim, o que... Pera, que eu me perdi de novo. Que eu ia falar aqui. O que a gente precisa fazer para evitar que essa montanha-russa hormonal impacte negativamente a nossa produtividade, né? Porque eu acho que hoje está muito nisso, porque é um desafio. Você se manter ali plena, resiliente, enfrentando todas as bombas que vêm, e você tá como, né? Você sabe que meu time fala que eu tenho coração de gelo, né? Que eu sou... Mas eu acho que é muito também de personalidade. É muito doido, mas quando a situação tá mais tensa, mais calma eu fico. É exatamente o contrário. Quando tá mais... mundo desabando, aí eu... Mas então, calma, gente. Eu não sou um robô. O que acontece? Eu entro no modo resolução, super racional, só que essa conta chega depois. Aí eu pago com efeito colateral muito maior. Tipo uma ressaca emocional, física, que vem toda de uma vez. Exato. Eu sustento tudo, mas a hora que... Exatamente. Eu sinto aquela adrenalina e eu funciono sob pressão. Então, bicho pegou, eu preciso atuar ali, fazer acontecer. Eu sou essa pessoa que eu faço acontecer. Mas a conta também depois chega. A hora que vem, bate 2 semaninhas depois, eu adoeço. Aí vem a imunidade cai, porque o corpo sente, tá tudo interligado. Aí eu paraliso mesmo. Às vezes eu fico 1 semana sem conseguir produzir. Então, quando eu falo que eu tenho um pouquinho de... um pezinho, sou um pouco workaholic, não é com orgulho. Né? É porque realmente é um desafio a gente conseguir equilibrar isso. Sim. De forma que a nossa saúde não sinta. Né? Isso é um desafio grande. Eu também tenho o mesmo desafio, só que eu acho que você tá mais evoluída do que eu. Eu acho. Jura? Máximo. Olha aí, eu sou workaholic mesmo, já introspectei. Sabe o que eu tava lembrando? Quando eu tinha 15 anos, eu fazia
ensino médio de manhã, escola técnica à tarde, curso de inglês à noite, tudo morando longe, cidade satélite, morava no Recanto das Emas, fazia tudo em Taguatinga, aquela loucura. Aí eu comecei a fazer o NB, mas dava aula de inglês, aí eu fazia o NB à noite, dava aula de inglês o dia todo, fazia um estágio no meio do expediente, que vai saber como que eu dava conta. Então eu acho que tem muito do que te move, assim. Sim, eu sempre fui essa pessoa também. né? Desde o início. Você tem bem a Isso cara, aqui né? não é de agora. Exatamente. Não é depois que eu abri empresa. Eu acho que a gente vai sendo treinado para chegar aqui. Exato. Isso foi desde o meu primeiro estágio, que a minha vida é essa. Então... Você trabalhou em outra coisa fora do meio do esporte? Não, meu primeiro estágio já foi dentro de uma academia high ticket. Uhum. E ali eu continuei, depois já abri o meu próprio negócio. Então, eu sempre trabalhei no fitness. Sempre já fiz outras coisas quando mais nova. Então, dei aulinha de balé, recreação, esse tipo de coisa, esses bicos. Mas sempre voltada para o movimento. Sempre voltada para o movimento. Olha, a produção já tá aqui. Ai, tá acabando, coisa chata vocês, produção. Vamos pro bate-bola final? É um bate-bola assim. Eu vou jogar uma palavra para você e você vai me dizer o que você sabe de verdade sobre esse assunto, tá? Tá. Então vamos lá. O que Débora sabe de verdade sobre disciplina? Eu acho disciplina admirável. Eu admiro muito quem tem. Eu acho disciplina uma prova de resiliência, uma prova de autocontrole, uma prova de poder mental. Eu acho disciplina algo muito poderoso. E algo que é um desafio para mim. E eu sempre tento me inspirar em pessoas que são assim. Eu busco estar perto dessas pessoas, ouvir essas pessoas, porque isso me inspira muito. Pessoas disciplinadas me inspiram muito. É algo que eu venho sempre tentando evoluir na minha vida. E o que você sabe de verdade sobre ambição? Ambição é uma palavra que eu gosto sempre de me questionar, trazer ela para as minhas reflexões, nas minhas conversas com meu marido. E eu acho que a ambição, ela tem que ter um porquê. Ambição por ambição, às vezes pode ser uma cilada. Então, eu gosto muito de trazer essa clareza para pensar, eu tô querendo mais, por quê? O que eu tenho já não é suficiente? Ou eu quero mais por algum motivo, ou só para ter mais, ou é por vaidade, é por uma necessidade que talvez tá tapando um buraco ali de outra coisa. Então, é uma palavra que eu considero perigosa e que eu acho que a gente tem que ter muita clareza sobre ela para não ir para o caminho errado. O que você sabe de verdade sobre liderança? O que eu sei sobre liderança é que só tem uma forma de liderar, que é pelo exemplo. E isso, para mim, é muito claro. Eu não acredito em quem impõe liderança, em quem finge liderança. Eu acho que a liderança é muito fácil você contagiar pessoas pelo seu exemplo. As pessoas querem aquilo que elas veem, não aquilo que você está pedindo. E eu acho muito lindo isso. Eu acho muito verdadeiro. Eu acho que as pessoas se desenvolvem muito mais quando elas percebem o quanto isso é verdadeiro. Porque elas se identificam com mais essência. Elas se identificam na essência. Então, ocorre ali um crescimento, um desenvolvimento muito verdadeiro, e isso eu acho que se espalha muito mais fácil e você gera pessoas alinhadas. Então, você não só faz as pessoas crescerem, que eu acho isso maravilhoso, pessoas crescendo junto com você, junto com a sua empresa, você acompanhar esse crescimento, eu acho isso lindo, eu amo ver as pessoas que trabalham comigo, que estão há anos comigo, quanto que elas cresceram. Eu acho que isso é algo que me move, sem dúvida nenhuma, não faz sentido nenhum para mim crescer sozinha, isso é inspirador. Nossa, sensacional. E Débora, para encerrar o nosso bate-bola, o que você sabe de verdade sobre a vida? O que eu sei sobre a vida é que ela é um eterno aprendizado
e que a gente está aqui para evoluir até o último minuto da nossa vida. Então, eu vou ser essa pessoa disposta a aprender e a evoluir até o último segundo. Eu acho que a gente está nessa vida também para doar os nossos dons, o que a gente tem de melhor, deve ser espalhado para o mundo, deve ser feito para impactar vidas. Eu acho que se cada pessoa tivesse o privilégio de descobrir qual que é o seu dom e de que forma você pode impactar positivamente o mundo ou as pessoas, se cada um exercesse esse dom com essa finalidade, eu acho que o mundo seria muito melhor. Ai, que lindo, Débora. Eu quero muito te agradecer. Foi um bate-papo incrível, super inspirador. Adorei te receber no Que Eu Sei de Verdade, conhecer mais a sua história. A gente tem muita coisa parecida. Essa conversa vai ter que continuar. Muita afinidade. Porque a gente tem muita afinidade. Parabéns pela empresa, pelo propósito, pelo movimento, pela família, pela história que você está construindo, que eu vou continuar acompanhando cada vez mais de perto. A gente preparou um presentinho para você. Que lindo. Eu sempre falo que eu me sinto muito Jô Soares quando eu entrego a caneca. Eu admiro muito também tudo que você construiu, principalmente sua trajetória até aqui. Eu sei que sua trajetória ainda vai longe, Amém. Mas o que você já construiu até aqui é muito lindo, muito inspirador, não só para quem é da sua área, mas para quem te acompanha. Obrigada. Então, você é exemplo para muitas mulheres, essa sua vontade de fazer acontecer e o quanto você preenche a sua vida com coisas tão valiosas, tão úteis. É muito lindo, viu? Parabéns mesmo, é uma honra conhecer uma pessoa como você. Ai, obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do Que Eu Sei de Verdade. Espero muito que vocês tenham curtido. Compartilhem, mandem para todas as pessoas que vocês conhecem. A gente vai deixar aqui nos comentários meu Instagram, o Instagram da Débora, o Instagram da VLG, o Instagram da Slim Fit Brasil, para vocês conhecerem mais do universo Slim Fit, do universo VLG. Vocês sabem que esse é um programa patrocinado pela VLG Investimentos. Nós nascemos em Brasília, estamos no Brasil inteiro, cuidando de mais de 3.500 clientes no Brasil e no mundo. Temos unidade física também em Feira de Santana, onde, gente, não deixe de esquecer nenhuma. Feira de Santana, Aracaju e time São Paulo, Belém, Unai. Mas como eu falei, atendemos clientes no Brasil e no mundo. Então essa é uma ótima hora para você avaliar como é que está o seu planejamento financeiro, como é que está a carteira de investimento. Nós somos um grupo credenciado a XP e a gente está aqui para tomar um café com você e entender mais sobre como a gente pode te auxiliar e te servir. É isso. Débora, obrigada mais uma vez e a gente se vê no próximo Que Eu Sei de Verdade. E eu te vejo no Slim Fit. Exatamente, eu saí daqui com mais um desafio, gente. Beijo. Beijo, gente. Obrigada.